Luciano Subirá, o Falar em Línguas, capítulo 4. Uma linguagem de oração. O falar em línguas, para a edificação pessoal, é uma linguagem de oração. É uma ligação direta com o céu, que revoluciona a vida de qualquer um que a pratique. É o nosso próprio Espírito, por intermédio do Espírito Santo em nós, falando com Deus em oração. Em 1 Coríntios 14:15 diz: porque se eu orar em língua, o meu Espírito ora. Sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Em Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muitos cristãos aprenderam que orar em espírito é orar silenciosamente consigo mesmo, usando a sua mente. Mas isso não é oração no espírito, é oração mental. Orar em espírito é orar em línguas, como está escrito: se eu orar em línguas, o meu espírito ora. 1 Coríntios 14:14. Embora seja o nosso espírito orando em línguas, é pelo Espírito de Deus que isso acontece. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 20, versículo 3. Há uma parceria entre o Espírito Santo e o nosso próprio Espírito neste tipo de oração. A inspiração vem do Espírito Santo, é Ele que concede a fala, a linguagem. Mas não é Ele quem fala, somos nós. Enquanto tem gente que acha que a gente só vai orar em línguas quando tiver aquele culto maravilhoso, aquele poder que você sente o arrepio. Não, mas a oração em línguas, para você entender, é como se fosse um aplicativo que ele só é feito o download através do céu. Pronto, fez o download aí na sua vida. Pronto, o download, quando ele é feito no seu celular, você precisa baixar ele uma vez. Mas uma vez baixado, você abre ele a hora que quiser, não precisa baixar. Da mesma forma, o Espírito, uma vez que nos foi dado o dom de falar em línguas, a gente usa a hora que quiser para a edificação pessoal. Enquanto acharmos que o uso de línguas depende do Espírito Santo apenas e não de quem fala, estaremos perdendo com isso. Deus nos deu uma linguagem de oração que pode ser acionada em qualquer hora e lugar. O Espírito nos ajuda a orar. Enxergando essas coisas, torna-se mais fácil compreender o que Paulo escreveu aos Romanos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. A verdade é que Ele nos ajuda a orar, mas não ora em nosso lugar. É uma obra de parceria e não de substituição. O Espírito de Deus não vai orar em seu lugar, você terá que fazer a sua parte. Um crente que não ora não tem intimidade com Deus. É por isso que a Bíblia diz: orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Oração ininterrupta. O que vem a ser, portanto, orar sem cessar? É manter um espírito de oração em todo o tempo, independentemente das atividades praticadas. É trabalhar em espírito de oração. É como diz aquela música do Kleber Lucas: em mesma tarefa sempre estou ligado, eu não abro mão da presença. Mente livre. Para a oração, que é uma atividade espiritual e não natural, precisamos de nosso espírito e não necessariamente da mente durante o tempo todo. Então, podemos usar nossa mente no trabalho, enquanto nosso espírito envolve-se com a oração. Mas é possível conseguir fazer as duas coisas simultaneamente, sem que uma atividade afete o desempenho da outra? Sim, total. Paulo escreveu sobre isso também em 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Quando atento para o fato de Deus ter criado um tipo de oração que deixa nossa mente livre, não consigo ver outro motivo a não ser remir o tempo, aproveitar o tempo e poder realizar as atividades do dia a dia ao mesmo tempo que eu oro. Assim que compreendi isso, comecei a praticar diariamente a oração no Espírito, mesmo quando fazia outras coisas, e como eu crescia espiritualmente. Ausência de sentimentos. O comentário mais comum que ouvimos por parte daqueles que se dedicam à prática de oração em línguas é que às vezes passam horas orando, mas sem sentirem nada. Pensavam que iriam sentir tão cheios da presença de Deus a ponto de levitar e sentir o perfume dos anjos e coisas assim, mas nada disso acontece. Essas pessoas não sentem nada porque não é preciso sentir.
Embora depois que ocorra a edificação no íntimo, passamos a sentir o refrigério e a paz que brotam, não é nenhum terremoto ou avalanche de sentimentos. O que me sustentou nessa prática foi a fé no que a palavra de Deus dizia. Eu falava comigo mesmo: se a palavra diz que eu me edifico orar em línguas, então é isso que está acontecendo. Desafie a si mesmo e comece a gastar tempo no uso desse tipo de oração e descubra por si mesmo os efeitos de oração em línguas, porque é poderoso. É uma bomba de poder dentro da gente. É isso aí, ó. Vamos lá, andando no poder, andando no Espírito.